Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer um cálculo de um sistema mecânico igual a esse, né? Utilizando um sistema de pinhão e cremalheira. Então assim, né, o cálculo que eu quero fazer é justamente para saber quantos milímetros o meu pinhão anda quando eu giro uma volta aqui no meu motor. Então eu vou até fazer um exemplo aqui, né? Eu vou girar o meu motor na bancada, vou girar ele uma volta. Pode ver que o desenho lá, ele acompanha o movimento aqui do meu motor que está na minha bancada. E eu quero saber como calcula essa distância que ele andou aqui, né, em milímetros. Então, por exemplo, ele andou aqui do bloquinho vermelho até esse ponto aqui, né? E é muito importante saber, assim, quantos milímetros que ele andou para saber essa relação mecânica entre milímetros por volta. Então eu tô trazendo esse assunto porque muita gente não sabe como que é feito esse cálculo e não tem nem ideia de como fazer, né? Como iniciar o processo aí pro cálculo. E para quem tá curioso ali, né, para saber como é que eu fiz essa simulação, né, como é que eu fiz o meu desenho, acompanhar aqui o movimento do meu motor, então eu estou utilizando aqui um software chamado FreeCAD. Ele é um software de desenho em 3D gratuito. E nesse software aqui eu consigo rodar um programa Python dentro dele. Então através do Python eu estou fazendo a comunicação via Modbus TCP, lá com o meu SSA06. Então lá no meu SSA06 eu estou pegando essas informações aqui de volta, infração de volta, e sincronizando aqui com o meu desenho, né? Por isso que quando eu mexo aqui no meu motor na minha bancada, o FreeCAD ele busca lá na SSA06 a posição ali do meu motor, e aí eu consigo atualizar o meu desenho aqui para que ele acompanhe aqui o movimento do meu motor. Nesse momento aqui eu não vou disponibilizar esse desenho aqui para vocês, porque eu tive que fazer muitos artifícios ali para conseguir fazer ele funcionar dessa forma. Então não adianta eu entregar esse desenho aqui para vocês do jeito que ele tá aqui, porque vocês provavelmente não iriam conseguir rodar ali no computador de vocês, né? Então mais para frente aí eu ainda pretendo, de repente, transformar esse desenho ali numa outra plataforma, que aí sim eu vou conseguir disponibilizar para vocês conseguirem, se precisar, simular a mesma coisa que eu tô simulando aqui no meu computador. E aí tem duas maneiras de achar esse valor de milímetro por volta, né? Então a primeira seria, se você tiver os dados mecânicos aqui, né, saber ali o número de dentes, o diâmetro, ou saber até mesmo o módulo aqui do pinhão. Então tendo esses dados em mãos, a gente consegue descobrir, né, quantos milímetros que a cremalheira vai andar se a gente girar uma volta no motor. Só que no dia a dia vocês podem se deparar com outra situação também, né, um pouco mais difícil, que é quando você pega por exemplo, uma máquina para reforma. Então você não tem nem acesso ali ao sistema mecânico, ao projetista na máquina. Então você não vai conseguir pegar essas informações que eu vou passar para vocês aqui, né? Então eu vou mostrar também um outro método que a gente pode fazer para achar esse valor ali, pelo menos um valor aproximado de milímetro por volta. Bom, vou começar pela primeira situação, que seria a situação mais fácil, né? Então imaginando que seja uma máquina nova ali, que você conhece o projetista mecânico da máquina, a informação que o projetista mecânico precisa te passar é o diâmetro primitivo aqui do pinhão. Ou ele passa para você o diâmetro primitivo, ou ele passa para você o módulo e o número de dentes aqui desse pinhão. Então eu vou mostrar passo a passo como que é feita essa conta tendo esses dados em mãos. Então no meu caso aqui eu estou utilizando um pinhão módulo 5 e com 20 dentes. Então eu vou até colocar o Excel aqui do lado para anotar essas informações, né? Então eu vou ter aqui, ó, o módulo, né, que eu vou ter, no meu caso aqui é o módulo 5, e o Z, né, que é o número de dentes. No meu caso aqui eu vou ter 20 dentes, né? Então para fazer o cálculo do diâmetro primitivo, basta multiplicar lá o módulo pelo número de dentes. Então no meu caso aqui, meu diâmetro primitivo, ele vale aqui 100 milímetros, né? E aí eu vou até mostrar aqui no desenho o que é esse diâmetro primitivo, né? Então vocês vão ver que esse diâmetro primitivo, ele não é nem o diâmetro externo e nem o diâmetro interno aqui desse pinhão, né? Então eu vou pegar mais ou menos aqui o diâmetro externo. Meu diâmetro externo, ele tem 110 milímetros, na verdade 109,48, né? E meu diâmetro interno aqui, ó, ele tem 87 milímetros. Então pode ver que meu diâmetro primitivo, ele não está nem na face externa aqui do pinhão e nem na face interna. O meu diâmetro primitivo aqui ele vale 100 milímetros, então ele está mais ou menos aqui no meio do dente. Então assim, não adianta ter um paquímetro lá e você querer medir o diâmetro do pinhão, que você vai conseguir somente chegar num valor aproximado. Você não vai conseguir medir ali esse diâmetro primitivo, porque ele fica no meio do dente, ele não tem uma medida que você consiga pegar ali no paquímetro, né? O ideal seria que o projetista mecânico te passasse essas informações, né? E com essa informação aqui do diâmetro em mãos, a gente vai conseguir calcular o perímetro desse pinhão. Então esse valor aqui do perímetro vai ser o nosso valor de milímetro por volta. Então uma volta que eu dou ali no pinhão, ele vai andar, a minha cremalheira vai andar o valor aqui do perímetro do pinhão. Então para calcular o valor do perímetro, basta fazer o valor de π vezes o t, né? Então aqui no Excel eu posso colocar o π entre parênteses aqui, né? Que é o valor de π é 3,141592. E aí eu faço esse valor vezes o diâmetro primitivo. No meu caso aqui é 100.
Então ele já deu o resultado aqui para mim, né? Meu perímetro vale 314 milímetros. Isso quer dizer o quê, né? Que se eu girar uma volta aqui no meu motor, a minha cremalheira aqui, ela andou 314 milímetros. Então nesse meu exemplo aqui, né? Se eu pegar desse ponto aqui até o ponto aqui que a minha cremalheira ela dá uma volta, ou seja, desse ponto até esse ponto aqui, a minha cremalheira ela deslocou 314 milímetros. Bom, e conforme eu falei para vocês, né, isso aí seria uma situação ideal. Então eu tenho acesso ao projetista mecânico, a uma máquina nova, eu consigo pegar essas informações. Agora vamos pensar em uma outra situação que também é muito comum no dia a dia. Então você pegou uma máquina antiga ali para reformar, e aí você precisa programar o servo que está lá nessa máquina. Só que você não tem acesso ao projetista, você não tem acesso a informações nenhuma. Vamos supor assim que a máquina é totalmente clausurada, você também não consegue nem abrir para fazer alguma medição aqui no pinhão. Então nesse caso aqui você não tem nem ideia do número de dentes do pinhão, qual que é o módulo que está utilizando, então você tem pouquíssimas informações, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, é um caso prático que a gente também consegue pegar esse valor aí de milímetros por volta muito aproximado ali do real. Não vai ser um valor exato, né, porque a gente está fazendo essa medição na prática, mas vai ser um valor muito próximo da realidade. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente tem que usar um ponto de referência. No meu caso aqui eu estou utilizando esse toquinho amarelo aqui, né, eu vou deixar essa minha referência aqui desse bloquinho vermelho próximo aqui da minha face aqui dessa minha referência amarela aqui, né? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, assim, ó. Seria um ponto de referência ali na minha máquina. Se fosse uma máquina ali, eu poderia simplesmente fazer um risco ali em algum lugar, alguma parte da máquina, para poder medir a partir daquele ponto o quanto que a minha máquina deslocou. Então no meu caso aqui, eu estou utilizando aqui esse ponto aqui como referência, e a partir desse ponto, eu vou girar uma ou mais voltas ali no meu motor, para saber quantos milímetros por volta que esse motor aqui está andando. Bom, e para fazer esse deslocamento, né, eu posso criar um programa aqui no servo, um programa bem simples. Então eu vou colocar aqui por exemplo, vou colocar aqui um teste, somente para deixar o meu motor habilitado. Vou colocar aqui o bloco MC Power. Eu coloquei um contato NF na frente do MC Power, porque se eu precisar desabilitar esse motor, eu vou conseguir desabilitar ele aqui pelo ladder. Aí na linha de baixo aqui, eu vou colocar aqui um botão Move, para eu poder forçar o meu motor a mover. Então eu vou utilizar aqui o bloco Move relativo. Vou configurar esse bloco aqui como eixo real. Continuous Update, eu vou deixar Rising mesmo. A distância aqui, né? Eu vou criar uma variável para essa variável distância. Vou deixar um valor inicial aqui de uma volta. Aí a velocidade, eu vou deixar uma velocidade aqui bem baixa, por exemplo, 20 RPMs. Na sua máquina, você pode colocar uma velocidade maior ou menor, de acordo com a necessidade. Aqui eu vou deixar um valor baixo, porque senão o simulador lá ele não vai conseguir mostrar o motor em movimento. Então eu vou deixar aqui 20 RPMs. E o Buffer Mode aqui eu vou deixar Board. Eu já fiz a parametrização básica aqui no meu servo, então ele já tá... Eu já selecionei o motor correto, ele já está no modo Ladder. Então eu só preciso transmitir esse programa e fazer um teste. Então eu vou transmitir meu programa. Beleza, meu programa já foi transmitido, então eu estou monitorando ele aqui no canto. Eu estou vendo meu motor aqui na bancada. E eu também estou vendo o meu desenho que está acompanhando aqui o movimento no meu motor. Então meu motor aqui já está habilitado. E eu já posso ativar meu bloco Move para o meu motor deslocar aqui uma volta. Então eu vou ativar o bloco Move. Pode ver que meu motor aqui está girando uma volta. E ele terminou de dar uma volta. Agora o que eu preciso fazer, né? Eu preciso medir aqui o quanto que ele deslocou, né? Desde a face aqui da minha peça até aqui o ponto que eu estou utilizando como referência. Então eu vou pegar esse ponto aqui, né? Que é meu ponto aqui de referência. Novamente eu vou pegar o ponto aqui que eu acabei clicando errado. E aí eu vou pegar a face aqui no meu bloco, que é o meu ponto inicial aqui na minha peça. Então ele deu aqui, ó, 313,30 milímetros. Bom, que nem eu falei, né? Não é um valor exato, mas você chegou num valor muito próximo aqui do valor real mesmo, né? O valor real deveria dar 314 milímetros. Aqui, como eu fiz um negócio meio que a olho, por isso que ele deu 313 milímetros. Eu tive 1 milímetro de erro, né? Bom, foi como eu falei para vocês, né? Esse valor aqui é um valor aproximado, né? Então, eu posso, por exemplo, numa situação real, eu poderia aproveitar o curso máximo aqui da minha cremalheira. Então eu poderia colocar aqui, ao invés de girar uma volta, eu poderia mandar girar 2 voltas aqui, ó. Vamos ver se... Na verdade, acho que eu consigo girar até 3. Vamos ver se eu vou ter uma distância suficiente para 3 voltas. Não, 3 voltas não vai dar. Então eu mandei girar 2 voltas. Pode ver que agora eu consigo ter uma distância maior aqui para medição, né? Então vamos mandar medir novamente. Então minha medida agora deu 627 milímetros, 627,35. Só que lembrando aí, né, que eu mandei girar 2 voltas. Então vou anotar o valor aqui, né, 627,35.
Como eu girei 2 voltas, eu vou dividir esse valor aqui por 2. Deu 313,6 milímetros. Bom, a diferença aqui tá dando mais ou menos meio milímetro, né, de erro, mas até aí é uma situação real e seria aceitável, né, por um valor que foi pego ali, vamos falar assim, a olho, né. Bom, então é assim que nós conseguimos pegar essa medida ali de milímetro por volta. Esse valor é muito importante porque todo deslocamento que a gente precisa fazer num sistema mecânico, a gente precisa saber desse valor, né? Quantos milímetros que o meu sistema está deslocando para uma volta aqui no meu motor. Então no meu caso aqui eu já sei, né, que uma volta no meu motor corresponde aqui a 314 milímetros lineares aqui na minha cremalheira. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.